Olá, bem-vindos ao curso de matemática, licenciatura em matemática à distância. E nosso primeiro encontro para falar de algum dos temas de cálculo 1. Então, recebi alguns e-mails perguntando sobre as cônicas, o que precisava ter mais atenção, já que o conteúdo, dependendo do livro que você está usando, é muito extenso. Então, meu nome é Alaídes Inácio Estival Ferreira e sou a professora de cálculo 1 de vocês. Então, com relação a cônicas, o que a gente tem que dar mais atenção? Então, primeiro vamos lembrar, o que são cônicas? Então, primeiro, cone, como que é gerado o cone? A gente tem um eixo, deixa eu começar a marcar aqui. Então, a gente tem uma reta que é chamada o eixo do cone. Então, essa reta aí, deixa eu pôr ela até mais escura um pouco. Então, esse aqui é o eixo do cone. Com relação a esse eixo, a gente vai pegar uma segunda reta que vai interceptar este eixo. Então, vou pegar essa reta aqui já para ficar com a mesma figurinha, com o mesmo formato. Então, essa segunda reta, que intercepta a reta do eixo do cone, é chamada de geratriz. Essa geratriz a gente vai rotacionar em torno do eixo e a figura que essa rotação gera é deste formato aqui, ó. Então, o cone, na verdade, é tanto a parte de baixo quanto a de cima. Aquele cone que usa geralmente em acidentes, em blitz, é meio cone, é só a metade de um cone, tá? Então, cone são as duas partes. E aí a gente tem mais. Bem, então se cone é essa figura, o que são as cônicas? As cônicas são curvas geradas por este cone, mas de que forma? Então, se a gente pegar um plano e interceptar este cone, se a gente interceptar este plano de forma perpendicular ao eixo, lembrando que o eixo é essa reta central, então se eu tenho um plano perpendicular a este eixo, quando interceptar o cone, a figura que a gente tem é uma circunferência. Então, a circunferência é uma curva que foi gerada através da interceptação do plano com o cone. Bem, e se esse plano, ao invés de ficar perpendicular ao eixo, ele ficar um pouquinho inclinado, mas passando somente em uma das folhas do cone, ou em cima ou embaixo? Então, vamos fazer uma representação aqui. Então, se eu tenho este plano interceptando o cone, mas passando por uma única folha, e esse plano não é perpendicular ao eixo. Então, a interseção nos dá essa figura aqui, ó, deixa eu ver, que é um círculo, digamos assim, um pouco achatado. Então, aqui a representação está melhor. Então, se a gente visualiza essa curva, a gente tem um círculo achatado, digamos assim. Esse círculo deformado, esse círculo achatado, é o que a gente chama de elipse. E ainda mais, podemos ter um plano interceptando este cone, mas de forma que, por exemplo, se ele for paralelo a essa geratriz, ele pode cortar uma das folhas e deixar a curva aberta. Então, por exemplo, deixa eu pegar um pouco mais inclinado aqui. Então, se esse plano intercepta uma das folhas do cone, a interseção nos dá essa curva aqui. E como ela é paralela a essa geratriz, essa curva não vai acabar, ela não fecha, ela continua aberta. À medida que o cone desce, então, à medida que ele vai expandindo aqui para baixo, nesse caso, eu vou aproveitar essa figura, então, à medida que ele vai expandindo aqui para cima, este plano também vai expandindo e essa curva também vai crescendo.
Então, essa curva formada pela interceptação do plano com o cone em uma das folhas e essa curva continua aberta, é o que a gente chama de parábola. Então, se eu olho para este plano aqui de frente, a curva vai ter o seguinte formato. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, vai ser uma curva assim. E à medida que a gente expande este plano com a cone, então se eu pego ele maior, essa curva continua e não fecha. Então, ela vai continuar aqui, vai continuar aqui. Bom, então, essa curva aberta, que é gerada, que é formada pela interceptação de um plano com uma das folhas do cone, nos dá a curva que a gente chama de parábola. E a outra possibilidade que a gente tem é quando o plano intercepta as duas folhas do cone. Então, a única situação que a gente tem é essa aqui, que intercepta as duas. Então, este plano tem que ser paralelo a esse eixo. Então, este plano aqui, vamos pegar. Não vou passar pelo centro, não, porque se passar pelo centro a gente vai ter uma deformação. Então, esse aqui é o plano que eu tentei passar paralelo, né? Então, o eixo estaria mais ou menos aqui, ó. O eixo. E aí, a gente teria a parte de cima do cone, que aqui não está representada. Mas vamos só fazer uma ilustração aqui. E aí, a interseção, então, nos daria essa parte de baixo e também a parte de cima aqui, ó. Então, se eu olhar de frente a este plano, para apagar aqui não ficou muito bonito, não. Olhando de frente a este plano, o formato da curva que a gente encontra vai ser assim, ó. Então, é uma espécie de parábola em cima, uma outra embaixo. Então, a hipérbole é formada por duas partes, por duas curvas. Então, essa aqui é um ramo da hipérbole, esse aqui é o outro. O conjunto dessas duas curvas é o que a gente chama de uma hipérbole, tá? Então, a hipérbole é formada por duas partes. E aí, dependendo da situação, você pode usar só uma, dependendo da situação, duas, mas quando falar em hipérbole, é o par de curvas, ok? Então, entendendo o que é cada uma das cônicas, que são as curvas formadas pela interceptação do plano com o cone, a gente tem essas quatro possibilidades: circunferência, elipse, parábola e hipérbole. Ah, mas no livro que eu estudei falou dos degeneradas. Então, o que pode acontecer? Deixa eu pegar uma mais estreita aqui. Então, se, por exemplo, nessa primeira situação aqui, seu plano, ao invés de passar em uma das folhas, passar exatamente na interceptação da geratriz, que é essa reta, com o eixo, que é essa reta, o que você vai encontrar é somente um ponto. Então, há livros que dão uma atenção especial para essa situação, e aí este ponto aqui, deixa eu até tentar fazer mais simpático. Não ajudou. Então, este ponto aqui seria um círculo degenerado. O mesmo acontece com a elipse. Então, se a elipse interceptar o plano, né? Interceptar o encontro do eixo com a geratriz, mesmo o plano estando inclinado, o que a gente vai encontrar vai ser um ponto. Então, esse plano interceptou aqui, eu só tenho um ponto. Então, um ponto também é uma elipse degenerada. E aí, detalhe, a gente também fala que a circunferência é um caso particular de elipse, tá?
Então, mais para frente, a gente vai ter essa situação. Então, elipse seria o caso geral, circunferência é um caso particular de elipse, e o ponto seria o caso mais particular ainda da elipse, né? Seria uma elipse degenerada. No caso da parábola e da hipérbole, eu vou fazer uma situação só. Então, se acontecer eu tenho o eixo aqui, tenho a geratriz, melhor dizendo, vamos pegar a geratriz, que foi rotacionada, encontramos o cone. Então, se este plano passar exatamente no eixo do nosso cone, então, se esse plano passa aqui, ó, exatamente interceptando o eixo. Então, o eixo da parábola não, desculpem, gente. O eixo do cone está aqui, e esse plano corta o eixo está dentro do plano. Então, o que a gente encontra com relação à interseção do plano com o cone? Vai ser exatamente a reta geratriz daqui e a reta geratriz por aqui. Então, se a gente olhar para esse plano, a gente vai ter duas retas se cruzando. Então, duas retas que se cruzam em um plano é um caso degenerado de hipérbole. Bom, e no caso da parábola, para ela interceptar uma das folhas, né, se a gente desconsiderasse a parte de baixo, seria este V aqui, né? Mas não vem ao caso. Então, vamos continuar aqui. Então, já sabemos o que são as cônicas, né? Então, são as curvas geradas pela interseção de um plano com um cone. Agora, em particular, vamos ver cada uma delas. A parábola. Então, a parábola, a gente viu que o formato dela no plano tem essa característica. Ah, mas se tivesse pego a folha, a parte de baixo do cone, ela estaria virada, tá? Mas a ideia é simétrica, são semelhantes. Então, ela estaria na parte de baixo assim. E aí, a maioria dos livros usa as seguintes características das parábolas. Então, livro de geometria analítica, de cálculo, trata a parábola de uma forma um pouquinho diferente de como ela é tratada no ensino médio. Então, a gente tem o vértice continua sendo o que a gente conhece, é o ponto mais baixo da parábola, ou se ela estiver com cavidade voltada para baixo, o vértice é esse ponto mais alto da parábola. Então, considerando essa situação, a gente, de novo, tem essa reta central, que a gente vai chamar de eixo. Então, esse aqui é o eixo da parábola. A interseção da parábola com o eixo nos dá o vértice. Nessa situação, ele está considerando que o vértice é o 0, 0, mas poderia ser qualquer ponto do plano, tá bom? Outra situação que a gente tem, o foco da parábola é um ponto que está dentro da parábola e pertence ao eixo da parábola. A distância entre o foco e o vértice, então, este tamanho aqui, a gente vai chamar de P, esse tamanho. Então, essa altura aqui, ó, saiu da altura 0 e foi até a altura P. Então, a distância do vértice ao foco, a gente está chamando de P. Vamos tentar escrever aqui, é o P. E aí, a gente vai ter uma segunda reta, que é perpendicular ao eixo, que a gente vai chamar de geratriz. Essa reta, além de ser perpendicular ao eixo, tem uma segunda característica. A distância dela ao vértice é a mesma distância do vértice ao foco. Então, a distância dessa reta geratriz até o vértice. Então, vamos pegar aqui a distância do vértice até a reta geratriz, também é o que a gente chamou de P.
tá? Então, quando a gente está no plano cartesiano, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, se aqui a altura é zero, se eu andei para cima P unidades, eu tenho um segundo ponto que é 0 e P. Se eu andei para baixo, essa altura aqui é menos P. Então, o Y vale menos P para qualquer valor de X. Então, para X igual a zero, que é esse ponto aqui, isso aqui seria o ponto 0 e menos P. Tá? Ah, mas se eu quiser um outro ponto dessa reta, por exemplo, quero esse ponto aqui que o x vale 3. Então, este ponto aqui seria o ponto, x3 e menos p. Gente, está muito estranho esse desenho. Deixa eu pôr como recadinho aqui. Então, esse ponto seria o x3 e o y valendo menos p. Mais alguns espaços aqui, ver se melhora. Então, esse ponto seria esse ponto, x valendo 3, y menos p. E aí vai ficar, tem a gravação, né? Vocês pausam para fazer alguma anotação no caderno, para facilitar. Então, esses são os elementos da parábola. E aí, no caso deste exemplo aqui, ele já até deu a equação. Como que é a equação da parábola? Eu não coloquei aqui. Então, deixa eu colocar para vocês. A equação geral da parábola, quando a gente tem essa situação aqui, que ela está com o eixo paralelo ao eixo y, fica x menos o x do foco. A gente chamou de foi de h. Deixa eu pôr aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui, deixa eu copiar os valores aqui. Eu não chamei de nada. Então, aqui, ó. Deixa eu aproveitar este aqui. Então, se o vértice da parábola a gente está chamando de h e k, e aqui eu dei o valor, distância focal é 5, a equação geral da parábola tem a seguinte característica. Mas deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui mesmo. Então, fica x menos o x do vértice. No caso, quando ela está com um eixo paralelo ao eixo y, o x do vértice é o mesmo x do foco, tá bom? Então, este número aí, x, que é a variável x, menos o h, que é um número 2, 3, 10, elevado a 2, então ao quadrado, vai ser igual a 4 vezes a distância focal, que é aquela distância do vértice ao foco, ou se a gente considerar a parábola, se ela estiver voltada para baixo, essa distância vai ser negativa. Então, assim, não é a distância tamanho, se está para cima, eu vou andar quantas unidades? Vou andar P unidades para cima é positivo. Se ela estiver voltada para baixo, com a concavidade para baixo, então, para eu andar do vértice até o foco, eu vou descer, né? E aí, então, a gente já considera esse número negativo, tá bom? Neste caso aqui, a gente vai chamar de P, então, se for para cima é positivo, se for para baixo é negativo, vezes o y menos o y do vértice, que a gente está chamando de K. Bom? Então, esse aí é a equação geral da parábola no formato de cálculo 1 de geometria analítica. Então, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado lá no ensino médio. Mas se a gente desenvolver esses produtos aí, a gente consegue escrever a equação geral, né,
a equação naquele formato de parábola lá do ensino médio. Bom, então, aqui, neste caso, que o vértice vale x igual a 3, y igual a 2, vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado igual a 4. Distância focal é 5, porque ela está voltada para cima. Na situação que a gente considerou, né? Então, a gente considerou aquele desenho, mas com o vértice deslocado. E y menos o y do vértice, tá? Que vale 2. Então, essa situação que a gente considerou, deixa eu até redesenhar essa parábola aqui. Então, para os vértices valendo 3, então eu vou dizer que se aqui é o zero, o eixo x está... Não ficou ruim. O eixo x está aqui. O eixo y é esse próprio eixo. O eixo y é o próprio eixo. Então, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x. Então, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Então, vou dizer que esse ponto aqui, o x vale 3. E o y, aqui a gente quer 2. Se aqui é o zero, vou dizer que aqui vale 1, aqui vale 2. Então, esse aqui é o y2. O nosso vértice, então, está no x igual a 3, y igual a 2. Este ponto aqui é o vértice da parábola que a gente está considerando neste exemplo. Parábola voltada para cima, então, está aqui. E o foco está a 5 unidades de altura aqui. Deixa eu até aumentar esse eixo aqui. Então, se aqui vale 2, a gente tem 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4, 5. Esse aqui seria o foco da nossa parábola, tá bom? Então, foco. Ah, mas e se a gente considerar que a distância focal, em vez de ser P igual a 5, for P igual a menos 5? Ou seja, negativo, parábola voltada para baixo. Então, vamos ver o nosso desenho aqui, como é que ficaria. Então, vou até trocar aqui. Então, se fosse aqui, em vez de 5, fosse menos 5. Então, aqui seria menos 5. Então, a equação está aí. Na hora de desenhar, o que ia acontecer? A nossa parábola estaria voltada para baixo. Então, o nosso desenho teria essa característica. E a partir do vértice, a gente encontraria o foco. Vamos achar o ponto. Opa. Vamos achar o ponto dele aqui. 5 unidades para baixo. Então, aqui a gente já tem, está na altura 2, né? Então, aqui a altura 1, aqui a altura 0, mais 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, essas 5 unidades estariam saindo 2, iria para o 1, 0, menos 1, menos 2, aqui seria o menos 3. Então, se a gente trocar a distância focal de 5 para menos 5, a nossa parábola estaria voltada para baixo. O foco fica dentro da parábola, está aí o esboço do desenho dela, ok? No caso dessa equação, aliás, no caso desse gráfico aqui que a gente tem, P positivo voltado para cima, a equação está aqui. Por que teria esse formato? Então, deixa eu abrir uma aqui. Já que a gente tem que é x menos o x do vértice ao quadrado igual a 4 vezes a distância focal y menos o y do vértice de h. Deixa eu confirmar se é hk ou se é kh. H e k, tá certo. Então, h, o x vale h
e o y do vértice K. Então, eu troquei as letras. E aí, como é que ficaria essa equação? Se o vértice ele está na origem, no 0, 0, tanto H quanto K vale 0. Então, aqui a gente tem x menos 0, dá x ao quadrado, vai ser igual a 4 vezes a distância focal, que é P positiva, então voltada para cima. O K, que é o y do vértice, vale 0, então y menos 0 fica só y. Então, x ao quadrado igual a 4p mais y. Então, deixa eu até acrescentar. Então, esta equação aqui saiu dessa situação, onde o h e k vale 0. Deixa eu até pôr aqui, ó. Então, h e k é justamente a origem, que é o 0, 0. Então, está aí. E aí, aqui a gente desenvolveu para ficar com aquela carinha de equação lá da época do ensino médio. Então, x menos 3 ao quadrado, produto notável, é igual a 4 vezes 5, y menos 2. Então, produto notável, x menos 3 ao quadrado, como é que fica? O quadrado do primeiro, então x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes x vezes 3. Mais o segundo termo ao quadrado. Vou voltar aqui que meu computador travou, voltou. E aí, então, a gente tem aqui mais o segundo termo ao quadrado. Que dá 9. E aí, o 4 vezes 5 dá 20, vezes y menos 2, desenvolvendo, então, essas multiplicações aqui, ó, 2 vezes 3 vezes x, fica o 6x, negativo, né? 3 ao quadrado fica 9, que está aqui. E aí, 20 faz a distributiva na parcela aí do 20 vezes y menos 2. Vai ficar 20y menos 40. E aí, terminando essa simplificação de expressão, no final a gente tem essa situação aqui, ó. X ao quadrado menos 6x menos 20y igual a menos 49. Para ficar ainda com carinha melhor de equação lá da época do ensino médio, a gente ainda poderia... Deixa eu escrever ela aqui. Deixar o y no primeiro membro, então a gente tem 20y, trocando de lugar na equação aí, né? Passando para o segundo membro, digamos assim, mas já deixando no primeiro. É igual a x ao quadrado menos 6x, vai trocar o 49 de lugar, então mais 49, ok? Então, o que eu fiz? Troquei de membro o menos 20, ficou mais 20, e o menos 49 ficou, menos 49 ficou mais 49. Ou seja, esse 20 que está multiplicando o y, ainda vou passar dividindo. Y vai ser igual a x ao quadrado dividido por 20 menos 6x dividido por 20. Se quiser simplificar, já deixa por 2, né? Simplificando por 2, então 6x dividido por 20 fica 3 décimos. Mais o 49 dividido por 20. Okay? Então, isso aqui é a equação geral, né? Do jeito que a gente estudava lá no ensino médio. E aí eu deixei outros exemplos aqui. Opa. Então, a gente tem essa situação aqui, que o y que está ao quadrado. Então, se o y está ao quadrado, eu fiz a observação, a gente deitou a parábola. Deitou de que forma? Então, aqui o y que está ao quadrado,
Distância focal positiva, então anda a favor do eixo Y. Então, vou fazer um desenho aqui. Então, o eixo X estaria aqui, eixo Y estaria aqui. Nessa situação, o vértice tem Y3, X2. Então, X2 está aqui, Y3 está aqui. Este aqui é o nosso vértice. Distância focal positiva anda a favor do eixo. Então, ela vai andar 5 unidades para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Já tinham 2 unidades, então aqui é o 7. Então, esse aqui é o foco da nossa parábola. E aí, a favor do eixo, da nossa parábola estaria deitada dessa forma. Okay? O outro exemplo. A gente já tem aqui, ó, deixei no formato de equação de segundo grau, lá da época do ensino médio, melhor dizendo. Então, y igual a 2x, o x está ao quadrado, menos 5x mais 3. E ainda uma outra situação, x ao quadrado igual a 4 vezes menos 3 vezes y. Então, já no formato que a gente estudou agora, como está só x ao quadrado, não tem nenhuma parcela multiplicando x, é porque o x do vértice é zero. O y, a mesma história ali, ó. Como eu não tenho nenhum número independente, um termo independente, sem x e nem y, então o y do vértice também é zero. Então, nessa situação aqui, o vértice é 0, 0. Distância focal é negativa, então parábola voltada para baixo. E a distância focal é menos 3, né? Então, esse último exemplo seria uma situação desse tipo aqui. O vértice está no 0, 0, distância focal é menos 3, então menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui estaria o foco da nossa parábola, e ela voltada para baixo. Okay? Então, o que a gente precisa lembrar? De parábola. Sempre a gente vai ter uma das variáveis ao quadrado, ou x ou y. Bom? A outra não está ao quadrado. Então, se apareceu só uma parcela com x ou y ao quadrado, e a outra variável não está ao quadrado, é uma parábola. Com relação à circunferência. Então, circunferência é o mesmo padrão lá do ensino médio. Então, a gente tem, se o centro é H e K, x menos o centro da circunferência, mais y menos o y da circunferência. Então, x menos o centro da circunferência, x do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos o y do centro da circunferência ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, aqui também não muda. Então, se a gente tem um caso aqui, que o centro é x3 e y4 e o raio é 5, como que fica a equação? Vai ficar x menos 3, que é o x do centro. Então, x menos 3 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 4, né? Ao quadrado, igual raio ao quadrado, e o raio é 5. Então, é isso aí. Ah, mas se quiser desenvolver. Então, se quiser desenvolver essa equação, e aqui eu fiz passo a passo, tá? Então, se você quiser dar uma revisada, pausa o vídeo e verifica os valores aí. Então, resolvendo os produtos notáveis aí, simplificando a expressão, a gente chega nessa situação aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6 vezes x menos 8y igual a 11. O que a gente tem que lembrar de circunferência? Circunferência, a gente vai ter tanto x ao quadrado quanto y ao quadrado. E o número que multiplica o x ao quadrado e o y ao quadrado é o mesmo número. Tá bom? Então, esse tipo de situação é uma circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó.
eu posso ter um número multiplicando y ao quadrado. Então, neste caso aqui, ó, se eu olhar para essa distributiva aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Tá? Então, se a gente considerar essa distributiva aí, a gente tem 5 vezes y menos 3 ao quadrado. Vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes y vezes 3, então 6y, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Mais, agora aqui, ó, 5 vezes x menos 2 ao quadrado. Então, a gente tem o 5 multiplicando lá de fora. E aí, x menos 2 ao quadrado fica o primeiro ao quadrado, que é o x, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes x vezes 2 fica 4x, mais 2 ao quadrado, que fica 4. Isto igual 7 ao quadrado, que é 49. Então, se a gente faz a distributiva nessas parcelas, e eu não vou fazer todas, só para a gente priorizar aqui a característica, vai ficar 5y ao quadrado. Nesta outra aqui, distributiva, vai ficar 5x ao quadrado. E aí continua a equação. Então, essa característica de eu ter y ao quadrado e x ao quadrado na equação, e essas duas parcelas ter o mesmo coeficiente multiplicando x ao quadrado e y ao quadrado, é característico da circunferência. Ok? E aí, um outro exemplo que eu deixei, né? Então, y ao quadrado mais x ao quadrado, então tem 1y ao quadrado mais 1x ao quadrado igual a 4 ao quadrado, que é 16. Então, outra circunferência. Bom? Então, aqui está a observação. Então, para ser circunferência, eu tenho que ter x ao quadrado e y ao quadrado. Eu coloquei que é positivo, mas tem que ter o mesmo sinal, que dependendo, se você jogar para o outro membro da sua equação, vai ficar menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? O número que está multiplicando a parcela x ao quadrado, deixa eu até pôr mais ou menos aqui para lembrar. Não, mas aí vai ficar ruim. Deixa eu só tirar o sinal. Então, tem que ter a parcela x ao quadrado, a parcela y ao quadrado, e o número que está multiplicando elas tem que ser o mesmo número, tá bom? Pode ser um número positivo ou negativo. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui ax ao quadrado e ay ao quadrado. Ah, mas se o a for 1, é x ao quadrado e y ao quadrado. Se o a for menos 2, vai ficar menos 2x ao quadrado e menos 2y ao quadrado. Então, característica da circunferência, eu tenho as duas parcelas. Eu tenho que ter pelo menos as duas parcelas, né? X ao quadrado e y ao quadrado. E o número que está multiplicando essas duas parcelas tem que ser o mesmo número. Então, aqui um exemplo para vocês, eu já comentei, né? Então, 5y ao quadrado, 5x ao quadrado. Aqui, 1y ao quadrado, 1x ao quadrado. Ok? Elipse. Elipse, eu deixei aqui para vocês o caso geral das equações. Então, quando a gente tem uma elipse deitada, quando a gente tem uma elipse em pé. O que a gente vai considerar nessas duas situações? O centro da elipse eu estou chamando de M, o x do centro, e N, o y do centro. Nos dois casos, tá? Quem que a gente está chamando de A? É a distância do centro ao ponto mais distante da elipse. Então, quando ela está deitada, o A está na horizontal. Quando ela está em pé, o A está na vertical. E quem que é o B? B é a distância do centro a um ponto da elipse de forma que seja a menor distância possível. Então, do centro ao ponto mais próximo que a gente tem, essa distância vale B. Bom, então, se ela estiver deitada, o B está na vertical. Se ela estiver em pé, o B está na horizontal, tá? E A e B aqui é realmente a distância. Então, sempre vai ser um número positivo, mesmo que você considere na hora de determinar os valores, resolver procurar, por exemplo, daqui
daqui para a esquerda. Então, não tem problema. Aqui também é variável, porque a gente quer saber a distância, né, o valor absoluto. E aí a gente tem o exemplo aqui. Opa, desculpa. A gente tem um exemplo aqui. Então, se o centro for o número 3 e 4, então o x do centro é 3, o y 4, o y do centro é 4. O eixo maior, ou seja, a maior distância, eu estou considerando 5, a menor distância eu estou considerando 2. Então, como que vai ficar a equação? Nesse caso aqui, só esqueci de falar se ela estava deitada ou não, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Eixo maior, vamos pôr na horizontal. Eu preciso dessa informação para saber se ela está deitada ou em pé. Então, se o eixo maior está na horizontal, ela está deitada. É essa situação aqui. E aí, como é que fica a equação? É essa situação aqui, ó. Então, se o eixo maior é na horizontal, essa maior distância, que é paralela ao eixo x, vai ficar embaixo do x. E a menor distância, que é paralela ao eixo y, vai ficar embaixo do y. Aí, se ela estiver em pé, a gente vai também comparar com os eixos. Se a elipse estiver em pé, eu já tenho que a menor distância é paralela ao eixo x. Então, eu vou colocar a menor distância embaixo do x. A maior distância é paralela ao eixo y. Então, vou pôr a maior distância embaixo do y. Tá? X menos o x do centro, y menos o y do centro. X menos o x do centro, y menos o y do centro. E nos dois casos, a gente iguala a 1. Bom? Então, voltemos ao nosso exemplo. Então, neste caso aqui, nessa situação, a gente tem que o centro da nossa elipse vale x igual a 3, y igual a 4. Como o eixo maior está na horizontal, esse número 5 aqui, que vai estar elevado ao quadrado, vai ficar embaixo do x. Então, a gente tem aqui, ó, x menos o x do centro ao quadrado, dividido pelo eixo maior, que é, aliás, a maior distância ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, dividido pela menor distância ao quadrado. Tá? Isso tudo igual a 1. Então, é essa equação aqui. Ah, mas eu posso desenvolver esses produtos notáveis? Pode. Resolve esses quadrados, simplifica a equação. Simplificando a equação, o que a gente tem que perceber nela? Então, aqui eu desenvolvi, né, x menos 3 ao quadrado, ficou aqui, ó, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Estava dividido por x ao quadrado, aliás, o 5 ao quadrado, ficou 25. Essa segunda parcela, y menos 4 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, ficou o primeiro ao quadrado, então y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Tudo isso igual a 1. E ainda continuei. Então, se eu simplifico essa expressão, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 6x mais 9, dividido pelo 25. Se eu simplifico essa outra expressão aqui, ó, y ao quadrado, e aqui aproveito para pôr um parênteses que eu esqueci. Então, vai ficar y ao quadrado, aliás, y ao quadrado menos 8y mais 16, que é o 4 ao quadrado, tudo isso dividido por 4 igual a 1. Aí, ainda continuando, tá todo mundo dividido por 25. Então, vamos dividir cada parcela aí por 25. Faça a distributiva. Segunda parcela, todo mundo dividido por 4. Então, cada parcela dividido por 4. Igual a 1. E aí, não coube no post-it aqui, vamos continuar. Então, eu tenho aqui cada parcela dividido por 25, veio lá de trás. Cada parcela aqui dividido por 4, já simplifiquei. O menos 8y dividido por 4, já ficou 2y, tá? E aí o 16 dividido por 4 ficou 4. E aí, então, o que falta fazer aqui? Cadê? A primeira tá aqui.
Segundo, continuando, né? O que eu fiz? Deixei todos os termos independentes, aquele que não tem x nem y, no segundo membro. Então, a gente tinha 1, o 4 foi para lá menos 4, o 9 sobre 25 foi para lá menos 9 sobre 25. Então, está todo mundo aqui. Simplificando aqui, fazendo essa compra, a gente tem menos 89 sobre 25. Então, essa aqui é a carinha da equação depois de simplificada. Então, a gente tem x ao quadrado dividido por 25, mais y ao quadrado dividido por 4, menos 6x dividido por 25, menos 2y, igual a menos 84 sobre 25. Então, o que a gente tem que perceber numa equação, né, que já está simplificada, como que eu vou saber se é uma elipse? Na elipse, a gente também tem as parcelas x ao quadrado e y ao quadrado. Porém, aqui, o número que multiplica essas parcelas não são iguais. Lá na circunferência tem que ser o mesmo número que multiplica x ao quadrado, tem que multiplicar o y ao quadrado. Nesta situação aqui, os números não vão ser iguais. Então, o que a gente tem? Nessa primeira situação, a gente até pode reescrever para ficar mais fácil de ver. Aqui a gente tem, na verdade, o número 1 sobre 25 multiplicando o x ao quadrado, né? Porque x ao quadrado dividido por 25 é a mesma coisa de 1 sobre 25 multiplicando x ao quadrado. E aqui, a segunda parcela, o y ao quadrado, a gente tem o número 1 dividido por 4, multiplicando o y ao quadrado. Então, esse número 1 sobre 25 e esse número 1 sobre 4 são diferentes. São todos positivos, tá? Tem que ter o mesmo sinal, positivo, positivo, ou negativo, negativo. Tá? Então, tem que ter essa observação. Deixa eu até pôr, então, aqui um sinal de mais para evidenciar. Então, as duas parcelas que tem x ao quadrado e y ao quadrado, as duas parcelas têm que ter o mesmo sinal, positivo, positivo ou negativo, negativo. Porém, o coeficiente que está multiplicando essas parcelas tem de ser diferente. Se forem iguais, é uma circunferência, é um caso particular da elipse, né? Mas a elipse, no caso geral, se a gente separa a circunferência, esses números vão ser diferentes. Se forem iguais, é circunferência. Então, a observação está aqui. Então, tem que ter x ao quadrado e y ao quadrado, e eu coloquei mais e mais para saber que tem o mesmo sinal. Ah, mas se no exercício apareceu negativo, negativo, troca de membro que fica positivo, positivo, tá bom? E aí eu coloquei diferentes coeficientes, né? Deixa eu até pôr no plural aqui, diferentes coeficientes. Diferentes coeficientes multiplicando, então, essas parcelas x ao quadrado e y ao quadrado que tem o mesmo sinal, tá bom? E aqui ficou com a carinha lá da equação geral, que a gente tem, não sei se dá para ver aqui, ó. Opa, essa parte aqui, se a gente considerar, é 1 dividido por a ao quadrado. Tá? E essa aqui seria 1 dividido por b ao quadrado. Então, 1 dividido por a ao quadrado está multiplicando x ao quadrado. 1 dividido por b ao quadrado está multiplicando o y ao quadrado. Então, a elipse vai ter... se o A e o B forem diferentes, a gente tem uma elipse propriamente dita. Se o A e B forem iguais, a gente tem uma circunferência, que é um caso particular da elipse, tá? Então, ok. Próximo caso é a hipérbole. Então, a hipérbole, eu vou começar caracterizando ela. Então, essa situação aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco, para a gente visualizar. Então, a hipérbole são essas duas curvas aqui, ó. É um par de curvas. E aí, o centro dessa hipérbole fica aqui, ó. Então, se a gente considera uma reta passando pelo ponto mais alto, pelo ponto mais baixo das duas curvas da hipérbole, essa reta aqui é o que a gente chama de eixo da hipérbole. Geralmente a gente chama de eixo real, porque é o eixo que toca na hipérbole, né, que passa por ela.
E aí, no meio desse eixo, né? Então, no meio aqui, entre esses dois vértices, né? Se a gente considera que uma parábola voltada para cima, é um vértice. Parábola voltada para baixo, aqui é um vértice. Este ponto aqui, né, que está no centro, é o centro da hipérbole. E aí a gente vai ter algumas considerações a fazer. Se esse aqui é o eixo que passa pelo centro, pelos vértices da hipérbole, a gente costuma chamar de eixo real. Por quê? Porque o centro da hipérbole está aqui. O eixo perpendicular a esse eixo que a gente já considerou, a gente vai ter que chamar de outro nome. A gente chama de eixo imaginário, tá? Porque esse eixo aqui não toca na hipérbole. É um eixo da hipérbole, mas que não passa por ela. Então, o eixo que corta a hipérbole, a gente chama de eixo real. Tá? Não é por causa dos números reais, não é por causa, digamos, dos números imaginários. Né? Tem mais a ver com a situação de, olha, realmente eu passei pela hipérbole, assim como o eixo da parábola, assim como os eixos da elipse. E esse segundo eixo aqui não passa, não toca nem nenhuma das curvas da hipérbole, mas é um eixo da hipérbole que ajuda a gente a encontrar valores. Então, esse aqui é o eixo imaginário. Bem, o que a gente tem aqui desses eixos aqui que a gente precisa considerar? A distância do centro ao vértice a gente chama de A. E aqui a distância para baixo também é A. Só que, por que tem esse menos aqui? Porque ele já está considerando o ponto. Que ponto é este aqui? Se o centro for o 0, 0, este vértice aqui, desta curva da hipérbole, tem x0 e yA. Se a gente considera este ponto aqui embaixo, espera aí que meu mouse travou. Espera aí que travou o computador, voltou. E aí, se a gente considera este vértice da curva que está embaixo aqui da hipérbole, este ponto vai ser o quê? x0 e y menos a. Tá? Então, por isso tem esse negativo, porque já está considerando para o ponto. Bem, então, distância de centro a vértice a gente vai chamar de A. Distância de centro a foco, e aqui foco é a mesma história da parábola. Foco está dentro da curva. A gente vai chamar de C. Então, a distância do centro ao foco é C. Se está para cima, esse Czinho é positivo, então quem que é este foco 1? Este foco 1 é o x igual a 0 e y igual a C. Se está para baixo, o x desse foco vai ser 0 e o y desse foco vai ser menos C. Então, essas aqui são as distâncias que a gente conhece. Então, dessas distâncias, quem que vai ser, então, esse ponto B aqui? A gente vai criar um triângulo retângulo que tem essa distância do vértice ao centro. A hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser a distância do centro ao foco. E a gente vai determinar este ponto B dessa relação aqui do triângulo retângulo. Ou seja, C ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a A ao quadrado, que é a distância do centro ao vértice, mais b ao quadrado, que é um valor que a gente vai usar na equação, mas que tem a ver com o eixo imaginário da hipérbole. Se o centro da nossa hipérbole é o 0, 0, vai ser nessa situação aqui, a gente tem y ao quadrado sobre a, então o a tem a ver com o eixo y, né? Se ela tem uma concavidade para cima e outra para baixo. Então, o A tem a ver com o eixo Y, vai ficar Y ao quadrado sobre A ao quadrado. Menos X ao quadrado sobre A ao quadrado. X, detalhe aqui, ó, não tem nenhum ponto da hipérbole no eixo X. Então, esse eixo que eu não tenho nenhum ponto é o que a gente considera o menos. O eixo que eu tenho os vértices, então eu tenho esses dois vértices, é o que a gente considera o sinal positivo. Tá? Então, eu tenho y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. E aí, o valor de b eu encontro desta relação aqui, ó. C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado.
Agora, deixa eu diminuir ela aqui e fazer uma outra situação. Se em vez dessa parábola, aliás, dessa hipérbole, estivesse o eixo real, fosse o eixo x. Então, o que a gente trocaria? Então, considerando o eixo x, aqui, eixo y aqui, o centro da hipérbole vou considerar ainda o 0, 0. Então, vou colocar ela deitada. Nossa. Vou tentar melhorar. Melhorou não, mas... Eita. Essas distâncias aqui de vértice a centro tem que ser iguais, tá? A minha não ficou muito igual, não. Mas essa distância aqui, então, de centro a vértice é o que a gente chama de A, vértice. O foco está aqui dentro. Essa distância, deixa eu até pôr aqui, de foco a centro é o que a gente chama de C. Ah, e quem que é o B aqui no eixo imaginário? Bem, o B a gente vai encontrar por essa relação aqui que não muda, tá? C vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o A está aqui. A partir desse ponto A, a gente andaria... Vou fazer de preto. Esse tanto aqui até encostar no eixo imaginário. Então, digamos que esse tamanho aqui é o tamanho de C. Parece que sim, né? Então, esse tamanho aqui né, essa distância aqui, seria o valor de Bzinho. Tá? Então, a gente tem a situação. E como que ficaria a equação, então, desta hipérbole? Bem, agora a gente já tem que os focos, né, aqui tem um outro foco, dessa hipérbole está no eixo x. Então, se está no eixo x, a gente tem que quem é a parcela positiva é o x. Então, x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos, então no eixo y que está aqui, a gente não tem nenhum ponto da hipérbole, da curva da hipérbole. Então, ela vai ser a parcela negativa. Y ao quadrado dividido por b, que é o que está no eixo imaginário, ao quadrado igual a 1. Nossa, que... tenha fé, gente, isso aqui é 1. Então, a equação seria essa. Então, deixa eu apagar isso. E vamos considerar agora, então, alguns valores aí numéricos. Então, considerando essa situação, e aí com o centro no 0, 0, o eixo entre focos é 3, o eixo imaginário, que é aquele perpendicular à reta dos focos, é 4, e aqui eu já deixei o C igual a 5, mas eu poderia ter te dado, por exemplo, o A e o C, e você encontra o B. Tá? Então, eu vou precisar desses valores aí. Eu preciso do A e do B para fazer a equação. Né? O C, que é a distância do centro ao foco, ele me ajuda a calcular o B. Então, na verdade, eu poderia ter posto assim, ó. Distância do centro ao foco, deixa eu pôr aqui. Distância do centro ao foco, deixa eu até pôr aqui, né? Distância do centro ao foco é igual a 3. O eixo imaginário eu já deixei aqui, né? E esse eixo imaginário não tem um número ali para a gente medir fácil, implica que C é igual a 5. Deixa eu pôr aqui que C é a distância
de centro a foco. E eu errei foi o A aqui, pois distância do centro ao foco não é distância do centro ao foco, é distância do centro ao vértice. Agora ficou certo. Então, distância do centro ao vértice vale 3, distância do centro ao foco vale 5, e B é da relação C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A gente tem esse valor aí. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, tendo dois desses valores, o A e o B, por exemplo, eu encontro o C, se eu tiver o C e o A, eu encontro o B, se eu tiver o C e o B, eu encontro o A. Então, desenvolvendo aí, então, a gente tem, só deixa eu ver aqui uma coisa. Eu falei quem que era o eixo, distância do centro ao vértice, eixo imaginário, reta, não, a gente tem que falar. Quem que é se ela está deitada ou em pé. Então, deixa eu só ver aqui para aproveitar. Como essa aqui eu pus o Y positivo, então o eixo real é o eixo dos focos. Eixo real, deixa eu colocar vertical, tá? Vertical. Então, a distância do centro ao vértice vale 3, o eixo imaginário que é perpendicular à reta dos focos vale B, e C vale 5. Deixa eu apagar essa parte, ver se cabe vertical aqui. Então, salvou. Então, a gente tem y ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, o eixo real está na vertical, y sobre a ao quadrado. Menos, e aí o eixo imaginário é paralelo ao eixo x, então a parcela do x ao quadrado fica negativa. Isso igual a 1. Desenvolvendo aqui o 3 ao quadrado e o 4 ao quadrado, a gente tem y ao quadrado dividido por 9, menos x ao quadrado dividido por 16, isso tudo igual a 1. Tá? Então, essa aqui é a equação da nossa hipérbole. Então, da hipérbole, o que a gente tem que perceber? Que a gente vai ter as duas parcelas, x ao quadrado e y ao quadrado. Só que diferente da elipse, que as duas são positivas, na hipérbole as duas vão ser com sinais trocados. Então, uma é positiva, a outra negativa. Se, por exemplo, o x estiver ao quadrado, a gente tem que a hipérbole está deitada. Aliás, se o x está ao quadrado, a hipérbole está deitada. Se o y está ao quadrado, gente, eu troquei tudo, né? Se o y está ao quadrado, a hipérbole está em pé, que é a situação do desenho. Esse desenho aqui. Se o x ao quadrado for o positivo, ela está deitada, porque o eixo entre os focos, né, o eixo que passa pelos focos, vai ser paralelo ao eixo x. Bom, então, se o x ao quadrado for positivo, ela está deitada. Se o y ao quadrado for positivo, ela está em pé. Deixa eu até pôr essa observação aqui. Então, se x ao quadrado for positivo, ela está deitada. Se o y ao quadrado, uma vírgula aqui antes, né, para separar, x minúsculo, for positivo, ela está na vertical. Deixar em pé. Positivo. Ok? Então, se a parcela do x ao quadrado for positiva, ela está deitada. Se for negativa, ela está em pé. Ah, pessoal, mas pode trocar assim como trocou de membro lá na circunferência? Não, tá? Na circunferência, na hipérbole e na elipse, a gente costuma deixar igual a 1. Então, vamos fixar 1
E aí, por exemplo, lá na elipse eu vou aproveitar, ó, se fixou 1, então sempre vai ter o x positivo e o y negativo, tá? Nem preocupa, é assim, com a situação. Mas, por que eu estou falando que pode ser tanto positivo quanto negativo? Porque às vezes aqui na elipse, a gente tem uma situação como essa, a pessoa já desenvolve a equação. E aí, se ela desenvolve a equação, ela pode trocar de membro para qualquer coisa, né? Para qualquer lado. Então, por isso aqui a gente tem esse cuidado de avisar que o x ao quadrado e o y ao quadrado tem que ter o mesmo sinal. Porque se a pessoa trocar o membro e pôr lá no segundo membro, vai ficar negativo e negativo. Agora, na hipérbole, a equação geral a equação é essa, né? Para a gente poder saber se ela está deitada ou em pé, nessa situação. Agora, se a pessoa desenvolver a equação, a gente já tem mais dificuldade de determinar se ela está em pé ou deitada. Mas, como que eu posso olhar para a equação e falar, ó, isso aqui realmente é uma hipérbole, não tem como ser outra coisa? Porque a gente vai ter a parcela do x ao quadrado, também vai ter a parcela do y ao quadrado, só que uma é positiva e a outra é negativa. Então, aqui, a gente tem uma parcela positiva e outra negativa. Nessa situação aqui também, ó, vamos pôr um positivo aqui. Então, tem a parcela do x positivo e a parcela do y negativo. Mas deixa eu pôr esse mais do lado de fora aqui. Então, se apareceu x ao quadrado e y ao quadrado com sinais trocados, é hipérbole. Apareceu x ao quadrado e y ao quadrado com o mesmo sinal, é elipse. Se além de ter x ao quadrado e y ao quadrado com o mesmo sinal, o número que está multiplicando é igual, então, por exemplo, eu tenho 5x ao quadrado positivo e 5y ao quadrado positivo é circunferência. Se eu tiver, por exemplo, mais 2x ao quadrado mais 5y ao quadrado, é elipse. Sinais trocados. Eu tenho 2x ao quadrado menos 5y ao quadrado, é hipérbole. Ou menos 3x ao quadrado mais 4y ao quadrado, é hipérbole. Bom, aí o que sobrou para a parábola? A parábola sobrou assim, eu tenho uma parcela ao quadrado e a outra não. Então, por exemplo, eu só tenho x ao quadrado, eu não tenho y ao quadrado. Ou eu só tenho y ao quadrado e não tenho x ao quadrado. Então, se eu só tenho uma parcela com uma variável ao quadrado, ou x ao quadrado ou y ao quadrado, vou ter uma parábola. Ah, tá. Esse aqui é o que a gente tinha falado agora. Então, alguns exemplos aqui, ó. Que eu já comentei, né? X ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por 4 ao quadrado igual a 1. Então, uma parcela positiva, a outra negativa. Ou, essa aqui eu vou até trocar para não achar que sempre tem que ser determinado parcela positiva. Então, aqui, por exemplo, eu tenho x ao quadrado, negativo, e aqui eu tenho y ao quadrado, positivo. Então, x ao quadrado e y ao quadrado, sinais trocados, é hipérbole. Okay? E aí, para terminar o assunto, então, as seções cônicas, né? Tem aqui as situações, então, se o plano corta uma das folhas do nosso cone e essa curva formada for aberta, é uma parábola. Então, eu tenho uma das variáveis, aqui está ruim de ver, mas é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, o x está ao quadrado e o y não. Parábola. Circunferência. Meu plano corta o cone, só que este plano é perpendicular, né, faz 90 graus com o eixo do cone. Então, a figura que eu encontro é uma circunferência. E aqui no meu exemplo, ele está considerando o eixo Z. Z menos, não, é X, ele está trocando os eixos aqui, ele deixou Z menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado. Mas no nosso caso vai ser X e Y, tá? Então, vou até considerar x ao quadrado, aliás, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado, 1x ao quadrado.
eu tenho y quadrado, 1y². Positivo, positivo. Um número que multiplica x e y iguais é uma circunferência. E aí, elipse. Eu tenho as duas parcelas, x² e y², com o mesmo sinal, positivo e positivo. Então, se o número que multiplicar x² e y² for o mesmo número, é uma circunferência. Posso ter números diferentes, é uma elipse. Hipérbole, eu tenho x² e y². Só que um é positivo, o outro negativo. Um exemplo de aplicação, espera só um pouquinho. Então, voltando aqui. Um exemplo de aplicação aí das cônicas, a gente tem aqui, ó. Meu mouse não está aparecendo de novo, né? Aí voltou. E aí, um exemplo de aplicação de cônicas. Então, a catedral lá de Brasília foi feita por hipérboles. Né? Então, aqui a gente tem um conjunto de várias hipérboles. Né? Então, por exemplo, esta aqui faz parte da curva desta aqui. Né? Então, essa aqui, esta curva e esta curva formam uma hipérbole. E aí a gente tem várias aí rotacionadas. Parábola. Uma situação é aquelas aplicações lá na física de movimento, de jogar na direção que é vertical combinada com horizontal. Então, você arremessou, jogou uma massa com peso, né? A gravidade atua, ela sobe até o ponto máximo ali e depois ela desce. A trajetória vai ser uma parábola. E quando que não vai ser? Se você jogar ela só para cima. Tá? Então, se ela tiver uma única direção, se ela tiver uma única direção só para cima, ela sobe, depois desce. Agora, por exemplo, se eu jogar ela só na horizontal, aí a gente tem a gravidade atuando. Então, você pode até ter a intenção de jogar ela reta, só que ela vai fazer esse movimento aqui, que é um pedaço da parábola. E aí, se você joga para cima, ela faz esse movimento aqui da parábola, né? Então, ela vai subir, né? Então, aqui você tem uma direção, tá? Você tem... Oxe! Então, você tem... Meu Deus! Peraí, deixa eu ampliar, então, já que ela tá... Aí. Então, nessa situação aqui, você tem ela... Deixa eu explicar como que é aí. Seu movimento aqui está combinado na horizontal e na vertical. Então, seu movimento inicial era esse aqui, né? Nesta direção, que é a combinação do vertical com o horizontal. Então, à medida que ela vai subindo, a gravidade é uma força que atua para baixo, ela vai fazendo esse movimento aqui. Alcança o vértice, que é o ponto mais alto, e depois começa a descer. Okay? Então, o movimento da parábola nesse tipo de situação. Circunferência. Então, circunferência, a gente, por exemplo, tem essa situação aqui, ó, que arquitetos responsáveis por este projeto resolveu fazer. Isso aqui são vários prédios, tá? Então, imagina assim, a gente está acostumado a ver prédios na vertical e assim, com formato mais ou menos retangular, um ao lado do outro, né? Com espaço entre eles. Essa situação aqui, o arquiteto ousou um pouco, deixa eu até ampliar, e resolveu fazer os prédios unidos e formando um círculo. Então, essa situação aqui é como se fosse um prédio, né? Tá aí, ligado a este outro prédio. Então, o outro prédio está aqui, ligado a este outro prédio. E assim por diante. Então, tem vários prédios que durante o projeto, né, idealizou fazer todos anexado ao outro. Então, por exemplo, se você estiver aqui no telhado, você consegue andar sobre todos esses prédios que estão interligados. E talvez por dentro, pode ser que tenha alguma porta de acesso aí em algum andar, tá?
mas são estruturas, digamos assim, com carregamentos independentes, mas que a composição deles foi essa composição circular aí de união. Uma aplicação para círculos a gente tem. E agora faltou a elipse. E aí, só para ilustrar a elipse, a gente tem essa situação aí, né, do movimento que o planeta Terra faz em torno do Sol, né? Então a gente adapta a uma elipse, né? Então, por exemplo, quanto mais próximo aqui, que é aquele que seria a menor distância dele, né, o B. Então, se o Sol é o centro, o planeta Terra, a sua trajetória faz elipse, a distância do Sol à Terra, neste momento aqui, né, no equinócio, tem a menor distância. E nessa outra situação aqui, então a distância do Sol ao planeta Terra seria o A, né, que é a maior distância. Então, na medida que aproxima, aqui tem o equinócio de outono, aqui vai ter o equinócio da primavera, né? Aqui o mais distância, eu esqueci o nome, aqui não está dando para ler. Então, tem o solstício, né, de verão e o de inverno. Então, são as distâncias mais longe do Sol, entre o Sol e a Terra. Ok? Então, com relação às cônicas, acabou que essa aula ficou bem maior do que eu imaginava, mas é para tirar algumas dúvidas de alguns e-mails que eu recebi, ok? E aí, para mais conteúdo sobre cônicas, eu deixo aqui o portal da UBMEP, que é o que a gente vai usar em limite. Então, tem um endereço aí. Vou já aproveitar e copiar este endereço e deixar o link para vocês junto da gravação, tá bom? E aí, quem tiver com mais tempo, quiser saber mais, quiser já aplicar em sala de aula com seus alunos, né? Esse portal da UBMEP é ótimo para revisão e para usar em sala de aula com ensino médio e até ensino fundamental. Então, até a próxima.